A pergunta é, qual o maior problema da educação, professor? Bom, primeiro que não é um problema só, são muitos tumores que atingiram o tecido educacional e deixaram aí o paciente em coma quase terminal. Como essa pergunta provavelmente partiu de um pai, de uma mãe ou de um responsável, começa exatamente por aí. Você pai, você mãe, quando deixa seu filho na escola, você lembra ele explicitamente a importância de ser respeitoso com todos e especialmente com os professores? Aliás, o seu filho sabe o que significa demonstrar respeito num ambiente coletivo, num ambiente civilizado que deve ser a escola? E quando você pega ele no final do período, você pergunta a ele se ele foi de fato respeitoso na escola, com os colegas e especialmente com o professor? Você, pai, já deu uma incerta na escola e pediu para dar uma olhadinha nas câmeras que filmam a sala de aula do seu filho para ver se ele realmente está sendo respeitoso? Ou será que só ia encontrar o seu filho jogando no celular durante a aula, sentado de costas para o professor, perambulando pela sala como se a sala fosse apenas um espaço de conveniência e convivência e não um ambiente educacional? Agora, pai, se você começou a responder essas minhas perguntas com justificativas fajutas do tipo que mas veja bem, é que na idade deles, bom, pai, você já aí é parte do problema. É claro que as famílias têm grande responsabilidade na falência do processo educacional brasileiro. Afinal, é delas o compromisso de entregar à escola o indivíduo com a mínima capacidade de respeito num ambiente coletivo. Respeito que é pré-requisito para a disciplina, que por sua vez é pré-requisito para um mínimo de um processo educacional decente. Mas, já que metaforicamente eu bati nos pais e na sua falta de responsabilidade, vou com todo carinho bater também nos pedagogos, já que são eles supostamente os responsáveis por pensar a educação. Mas veja que aí temos já um pequeno subproblema. Os pedagogos, a grande maioria deles, não tem experiência em sala de aula. São indivíduos que são pensadores da educação sem vivência da educação. Eu costumo dar sempre o mesmo exemplo para a gente entender quais são os problemas dos tais modelos pedagógicos. Imagine que você está viajando com a sua família pela estrada, dirigindo o seu carro, e percebe em um determinado ponto da viagem que você errou um trevo, pegou um caminho errado, está indo na direção oposta ao seu objetivo. O que qualquer pessoa sã faria? Ou pede informações sobre o caminho para quem entende do assunto, ou retorna até o ponto em que você sabia que a viagem estava no rumo certo. Claro, analogicamente, esses trevos que você pega errado na estrada são os tais paradigmas educacionais. A pedagogia faz diversas experiências com seres vivos que deveria até ser criminosa, já que muitas dessas experiências estragam gerações inteiras de estudantes. Você que é professor e está aí já há pelo menos há uns 20 anos nesta lida suada que é ser professor, pensa aí, quantas vezes já lhe ofereceram naqueles encontros pedagógicos de final de ano, de início de ano, fórmulas mágicas que finalmente revolucionariam a educação? Quantas vezes programas de enriquecimento curricular, inteligências múltiplas, inteligência emocional, a sala de aula invertida e o diabo de quatro, e todas elas dão com os mesmos burros nas mesmas águas sujas, cujo resultado está aí para provar. Altos índices de analfabetismo funcional, tremendo desinteresse para a sala de aula, que aliás trouxe mais um desses burros trevos pedagógicos. Então o aluno está desinteressado em sala de aula? Vamos colocar lá mais acesso à internet, mais tecnologia educacional. Afinal, claro, o aluno vai obviamente usar os celulares ou os computadores para aprender, para adquirir conhecimento e não para jogar Minecraft, ou então para fazer apostas online durante a sala de aula com o seu lindo celular tecnológico e pedagógico. Bom, eu já bati nos pais que não cumprem com o seu mínimo compromisso de entregar um indivíduo capacitado a conviver num ambiente civilizado. Já bati nos pedagogos que fazem suas experiências paradigmáticas com a educação, sacrificando gerações inteiras em prol de experiências sem nenhuma chance de sucesso. Os números estão aí para provar o meu argumento. Agora eu vou bater nos meus colegas professores. Eu costumo dizer para os meus amigos que se o mundo ideal da educação existisse, o mundo que eu criei aqui na minha cabeça sobre como deveria ser a educação, se ele de fato fosse materializado, nem mesmo eu seria professor. Então eu não me eximo de responsabilidade. Eu sei o quanto falta para eu ser o professor que eu gostaria de ser. Eu já estou nessa estrada há 26 anos e eu sei o quanto eu não sei. E aí eu pergunto aos meus colegas professores, quanto do seu orçamento mensal é investido na sua própria formação? O que você faz aos finais de semana, professor? Você estuda ou tenta esquecer de estudar? Você está tão cansado da sua semana que você não percebe que a sua profissão é um dom?
Ou você justifica, mas a educação está um lixo, então me comportarei como um lixo. Perceba que o seu comportamento diz quem você é. O seu caráter é demonstrado através da sua ação nas situações de adversidade. Então, se a educação está uma porcaria, está um lixo, está doente, parte do problema, professor, é você. Eu sei, é difícil bater de frente com grandes conglomerados educacionais, é difícil bater de frente com sistemas públicos de educação, que você é engessado, você está preso, mas basta que você tenha uma atitude minimamente ética de ser um bom profissional, de querer ser um bom profissional permanentemente. Pelo menos o seu papel você vai fazer. Bom, eu já bati nos pais, culpando-os em parte por não entregarem às escolas uma criança minimamente decente para o processo educacional. Critiquei os pedagogos porque ficam fazendo experiências educacionais, colocando alunos, escolas e professores numa verdadeira balbúrdia, uma barrafunda de paradigmas educacionais. Critiquei os professores porque às vezes não são professores de fato. E agora vou criticar você, aluno querido. Você que mora no meu coração. Você sabe o que significa ser um aluno? Ou você é do tipo idoso em corpo de adolescente, só sabe reclamar. Tudo que vai na direção contrária ao seu prazer, logo está errado. Porque a educação deve causar prazer. Aliás, esse já foi um trevo pedagógico. A educação deve ser divertida. Educação é sacrifício. Educação, caro estudante, é profissão. Educação é vontade, educação é disciplina. Educação é sentar a bunda na cadeira, enfiar a cara nos livros e sacrificar o seu tempo de prazer, o seu tempo de ócio para ser uma pessoa melhor. Educação é crescimento, educação é respeito, educação é disciplina. Educação não é espaço de convivência. O pátio da escola não é o pátio do shopping center. A escola não é um lugar apenas para rever os amigos. A escola é o lugar da corrida de bastão. Lembra da corrida de bastão? Lá do atletismo. Um atleta corre até um determinado ponto e entrega o bastão ao próximo atleta. Imagine que o conhecimento universal que toda a humanidade reuniu está sendo entregue a você. Você tem a obrigação de pegar esse bastão e continuar a corrida a partir daqui. O que grande parte dos alunos anda fazendo? Ele nem sequer pega o bastão, ele nem sequer começa a correr, ele não está nem um pouco interessado na corrida. Ele apenas está buscando a conveniência, o menor caminho, o menor sacrifício, a menor responsabilidade. Que tipo de obra se constrói sobre esse tipo de areia movediça? Nenhuma sociedade consegue se sustentar sobre jovens que não entendem o valor da educação. A educação é feita para elevar o indivíduo e não para levar o indivíduo às camadas mais baixas do comportamento humano. Educação é virtude, educação é disciplina, educação é sacrifício, meu caro aluno.